Gênesis 46, 26 até 47, versículo 6. É o texto da nossa reflexão hoje. Olha só que especial esse texto da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Verso 28. E Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho, respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Capítulo 47, verso 1. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos, somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faz habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Esta é a palavra do Senhor para nós essa noite, meus irmãos. Gênesis capítulo 46, do verso 26 até o capítulo 47, verso 6. E o tema da nossa reflexão hoje é uma bênção chamada cuidado. Uma bênção chamada cuidado. Você observou que as 2 canções que nós cantamos aqui falam do cuidado, né? Deus diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, na canção, né? E o teu trabalho é descansar em mim. E também na outra canção que diz, né? Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, né? Sobre as águas tu também és rei. Então eu descansarei porque sei que tu és Deus. Então é sobre o cuidado, essa bênção chamada cuidado. E aqui nesse texto que dá continuidade à história que conta a caminhada, a jornada, a ida de Jacó e de toda a sua família, os seus descendentes, para o Egito. Então é nesse texto, né, que nós vamos observar dois aspectos importantes. Primeiro é o cuidado de Deus conosco, e o segundo é o nosso cuidado uns com os outros. Então você observa em primeiro lugar, nesse texto, o cuidado de Deus conosco, né, na figura de
do cuidado de Deus com Jacó e com a sua descendência. O texto diz que a terra estava experimentando, né, a segunda parte do sonho de Faraó. Né? A primeira parte foi abundância, né? Foi fartura, foi produtividade, né, no seu potencial máximo. Mas a segunda parte do sonho de Faraó era a escassez, a miséria, a fome. A terra estava sendo assolada por um tempo de profunda crise por causa da fome. Né? E o texto diz, no contexto anterior, que já haviam se passado 2 anos desse período de fome, mas que ainda estavam por vir 5 anos de fome. Então era muito tempo, né? E o povo estava sofrendo por causa da falta do alimento, daquilo que era básico, do sustento, da provisão, do mantimento. Você vai observar que nem mesmo para os animais havia pasto, né? Para que os animais pudessem se alimentar. Então era um tempo de profunda crise, no sentido mais essencial da existência. Atingia o pão, o alimento, o sustento. Né? Era uma crise de fome na terra. E então, pela graça e provisão de Deus, Jacó com toda a sua família vão em direção ao Egito, porque ali há provisão, ali há sustento, ali há pão, ali há mantimento e também há o que se dar para o gado comer. Né? Então é nessa direção, é nesse contexto que as coisas estão acontecendo. E é nesse cenário que a gente vê o cuidado de Deus por Jacó, por sua família, por seus descendentes, e nós trazemos para nós o cuidado de Deus conosco, comigo e com você, num cenário igualmente de crise que nós temos vivido nesses longos 2 anos. Olha só, olhamos para Jacó e para sua família, para os seus descendentes, e vemos o cuidado de Deus aqui de maneira mais restrita no capítulo 46, sem nos estendermos para outros capítulos anteriores. Só aqui, né, Deus se revela a Jacó. Num sonho durante a noite, em visões durante a noite, Deus se revela, Deus fala com Jacó. Deus reafirma promessas feitas aos antepassados de Jacó, a Abraão, a Isaac, né, ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaac, e agora reafirma essas promessas a ele também. Deus também garante a ele a sua presença. Deus dá a ele direção, dizendo que ele deve superar o seu medo e ir sim para o Egito, porque Deus irá com ele. Então veja que coisa surpreendente. E Deus também abençoa de tal maneira que ele vá levando toda a sua descendência. O texto diz que são 66 pessoas, porque na verdade e Onã haviam morrido, e 2 dos filhos de José nasceram já no Egito. E se você acrescenta José e mais Jacó, são 70 pessoas. Então veja, que coisa surpreendente, Deus se revela a Jacó num cenário de crise, né, de crise daquilo que é mais essencial, que é o alimento, que é o sustento para a vida, em relação àquilo sem o qual nós não podemos viver, né, que é o pão. Tanto é que Jesus ensina a orar pelo pão de cada dia. E é nesse cenário de profunda crise que Deus se revela a Jacó, que Deus fala com ele, que Deus reafirma promessas que estão vinculadas à aliança que ele fez com Abraão, com Isaac e com o próprio Jacó, e que Deus reafirma a sua presença com ele, e que diz para ele que ele deve ir para o Egito, sim, e que ele não deve ter medo. E ele tem a graça de Deus de ter toda a sua descendência ali, não é? Que diz o texto aqui, 70 pessoas, ou seja, hoje seria uma congregação praticamente, né? Uma congregação. Nossa igreja tem 250 pessoas aproximadamente. Nossa congregação, talvez, em Palmeia, esse número, aproximadamente umas 70, 80 pessoas, quem sabe, 60. Então, praticamente uma congregação. A família de Jacó, o clã de Jacó, 70 pessoas. Deus dá-lhe a graça de que todos sejam conduzidos para o Egito. E não só a descendência de Jacó, mas também todos os seus bens, o seu gado, tudo aquilo que ele possuía, ele levou para aquele lugar de provisão, né? Aquele lugar que se tornou um lugar de refúgio, de sustento, de socorro, de bênção, de graça, por causa da ação bendita de Deus. O Egito se torna um lugar de socorro, de refúgio, de sustento para Jacó e toda a sua descendência por causa da mão bendita do Senhor, que enviou à frente dele o seu filho José, né, e que agora está enviando ele e toda a sua descendência para o Egito. Então a gente observa o cuidado de Deus com Jacó.
né? Assim como teve todo um cuidado de Deus com Abraão, seu avô, com Isaac, seu pai, agora a gente vê todo esse cuidado na vida de Jacó e da sua descendência. Porque Deus tinha uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, e com toda essa descendência. E as promessas que Deus fez, né, estão se cumprindo, cada uma delas. E aí a gente observa, entre todas essas coisas que eu disse, né, Deus se revelar, Deus falar com ele durante a noite, em visões, Deus garantir-lhe, reafirmar-lhe promessas, Deus garantir-lhe a sua presença, Deus permitir que toda a sua descendência e todos os seus bens sejam conduzidos para o Egito. Uma das coisas mais especiais para o coração de Jacó foi Deus lhe agraciar com o fato de reencontrar seu filho José. Né? Entre todas as coisas que eu disse, que manifestam, sinalizam o cuidado de Deus com Jacó e com a sua casa, talvez aquilo que foi a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? Para Jacó, aquilo que foi o ápice de todo esse cuidado foi o encontro que ele teve com seu filho José. Né? O texto diz, lá no versículo de número 30, e disse, verso de número 29, então José aprontou seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. E aí a resposta, a reação, melhor dizendo, de Jacó: disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Pensa que cena extraordinária. Gente, associado a todo esse cuidado de Deus se revelando, de Deus reafirmando promessa, de Deus encorajando Jacó a ir sim para o Egito, de Deus conceder-lhe a graça de levar toda a sua descendência e todos os seus bens, e de todo mundo chegar são e salvo, e de Deus fazer com que o Egito seja um instrumento de salvação para Jacó e a sua descendência. Depois de tudo isso, ele tem essa graça maravilhosa de ver de novo seu filho José, que havia sido tomado como morto, né? Ele vê de novo José, e José se lança, agarra ele ao pescoço, o abraça, os dois têm esse encontro e José chora longamente. Imagina que encontro emocionante, que coisa surpreendente foi esse encontro, tanto para José, que ansiava rever o seu pai, como para o Jacó, que nem imaginava que vivo estivesse ainda o seu filho. Então, em tudo isso, a gente vê o cuidado de Deus e a gente observa Jacó dizendo essas palavras: agora eu posso morrer. Agora eu posso morrer, porque eu sei que você está vivo, eu tive o privilégio de vê-lo em vida mais uma vez. Então, o cuidado de Deus na vida de Jacó e da sua família é surpreendente, em todos esses detalhes e tantos outros que estão nos outros contextos que nós nem entramos neles, somente no 46 e 47, nesse começo aqui. Que bom! E quando eu penso nisso, no cuidado de Deus para conosco, assim como foi com Jacó, é comigo e é com você. Nós observamos que nesses 2 anos, praticamente, que nós estamos já para atingir essa marca de 2 anos dessa crise pandêmica, nós podemos, né, com toda certeza, olhar para o retrovisor, né, da história desses 2 últimos anos, né, que nós estamos por encerrar, e ver o cuidado de Deus conosco, né, na nossa saúde, né, na nossa família, no nosso casamento, olha, completando hoje 19 anos, que bênção, louvado seja o nome do Senhor, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa comunidade de fé, não é? No nosso sustento, no nosso salário, na nossa saúde, no nosso relacionamento. Então nós glorificamos a Deus, porque nós servimos ao mesmo Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o nosso Deus, é o meu Deus, é o teu Deus, o Deus que sustentou e abençoou e cuidou de Abraão, e cuidou de Isaac, e cuidou de Jacó, em tantos detalhes, é o Deus que tem cuidado da minha vida, da tua vida, das nossas vidas. E mesmo quando nós enfrentamos situações tão dolorosas, tão difíceis, como o luto, né? Que muitas famílias que estão aqui representadas vivenciaram, e a minha família também vivenciou lutos também. Não foram só alegrias, não foram só momentos de tranquilidade, foram momentos tensos também. Mas até nesses momentos, né, de luto, de perdas, de desafios, nós podemos testemunhar com muita tranquilidade, né,
o cuidado do Senhor pelas nossas vidas, né? O cuidado do Senhor pelos nossos amados, o cuidado do Senhor pela nossa comunidade de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que estamos em planejamento para a partir de março do ano que vem, segundo a graça do Senhor, segundo a sua permissão, segundo a sua direção, começarmos a celebrar o ano de centenário da IPI de Muzambique. Nós louvamos a Deus pelo cuidado do Senhor, né, com os pastores da nossa igreja, né, com a liderança da nossa igreja, com cada membro da nossa comunidade de fé, desde a menor criança até a pessoa mais idosa, mais experiente. Nós louvamos a Deus pelo cuidado do Senhor com a nossa comunidade de fé. E também da nossa família, né? Família nuclear, a minha família aqui, eu, minha esposa e meus filhos, mas a família extensiva também. Quantos queridos, né, da minha família tiveram que enfrentar momentos bem desafiadores. 4 pessoas da minha família tiveram Covid de uma maneira muito grave. 4 tiveram que ir para a UTI. Né? 2 pessoas o Senhor recolheu, mas 2 o Senhor restaurou. E em tudo isso nós vimos o cuidado do Senhor. Com aqueles que Ele recolheu, né, o cuidado dele em não permitir que essas pessoas continuassem sofrendo, e também o cuidado com a família, trazendo a eles o consolo, a graça e a retomada na caminhada. E 2 dessas pessoas, Deus restaurou a saúde e permitiu que elas retornassem para o convívio da família nuclear e da família extensiva, da qual eu faço parte. Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo que aquele cuidado que nós olhamos aqui no livro do Gênesis, né, e vemos Deus cuidando de Jacó e de toda a sua descendência, é o mesmo cuidado que eu vejo Deus tendo comigo, com a minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família extensiva, com a minha família da fé, com tantos amados. E nós glorificamos a Deus por isso. Glorificamos por podermos testemunhar que temos experimentado o cuidado do Senhor. Nos momentos bons de alegria, de tranquilidade, de festa, de celebração, né? Mas também nos momentos difíceis, dolorosos, desafiadores, mas nós não podemos deixar de reconhecer esse cuidado extraordinário de Deus nas nossas vidas, né? Então, nós olhamos para Jacó, olhamos para toda a sua descendência, olhamos para José, correndo, abraçando seu pai, agarrando-lhe ao pescoço, chorando intensamente por um longo tempo, né? E os 2 ali tendo aquele encontro extraordinário, depois passado 20 e tantos anos, e Jacó tendo tido a notícia de que talvez seu filho estivesse morto, pelas evidências que eles tinham à mão, né? Tomaram José como se tivesse morto. Mal sabia ele a surpresa extraordinária que o Senhor reservava para ele e também para o seu filho José. Que cuidado do Senhor pelos seus. Nós louvamos ao Senhor. Eu não sei se você tem passado momentos de alegria ou momentos de desafio. Essas 2 coisas caminham juntos, né? Ao longo de cada ano é uma mistura entre aquilo que eu chamo de graças a Deus e ai meu Deus. Elas se misturam ao longo dos dias, semanas, meses, é um misto de ai meu Deus e graças a Deus, mas em tudo isso, né, eu e você, que servimos a Deus por meio de Jesus, que nos tornamos habitação de Deus pelo seu Espírito, podemos, né, dar testemunho de que temos experimentado o cuidado de Deus na nossa vida, em muitas áreas, na saúde, na vida profissional, no sustento da nossa casa, nos relacionamentos, na nossa vida espiritual, na nossa comunidade de fé, na nossa família nuclear, na nossa família extensiva. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu cuidado para conosco. E se você pode expressar, de repente você fala assim, eu queria expressar o cuidado que veio à minha mente, ao meu coração quando o Senhor estava falando. O cuidado de Deus. Se você tem uma coisa, você fala, olha, Deus cuidou da minha família, Deus cuidou da minha comunidade de fé, Deus cuidou do meu sustento, não faltou, Deus cuidou da saúde da minha família. Escreve aí, vai escrevendo aquilo que vem ao seu coração, né, do cuidado de Deus ao longo desses anos de crise que nós passamos e temos passado até agora. Jacó foi visitado por esse cuidado de Deus num momento de profunda crise. Já haviam passado 2 anos de fome e 5 anos vinham pela frente. Mas ele foi, com toda a sua descendência, enviado para o Egito para ser preservado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que bom que Deus tem preservado, tem sustentado, tem abençoado, tem cuidado da minha vida
da tua vida, da minha casa e da tua casa e das nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. E aí também a gente vê um outro aspecto. O primeiro aspecto dessa bênção chamada cuidado é o cuidado de Deus para conosco. Mas existe outra dimensão, que é o nosso cuidado uns para com os outros, né? Então a gente sempre trabalha nessa dinâmica, né? A dinâmica vertical, que é Deus derramando seu cuidado para conosco, mas existe a dimensão horizontal, que é o nosso cuidado de uns para com os outros. E a gente vê isso no texto também, o cuidado de José com a sua família. José estava no Egito há muito tempo. José conhecia a região geograficamente, conhecia o aspecto social, religioso, geográfico, tudo ele conhecia ali no Egito. E aí ele dá essa dica especial, né, para a sua família. Ele diz, chama os seus irmãos, a família do seu pai, diz: olha, quando vocês forem se apresentar, eu vou dar notícia da chegada de vocês para o faraó, né, dizendo que vocês chegaram, dizendo que vocês vieram com todos os seus bens, seus pertences, e que vocês trouxeram os rebanhos, porque vocês são pastores, vocês cuidam de rebanho, vocês vivem do pastoreio dos rebanhos. Então eu vou dizer isso a ele, ele vai chamar alguns de vocês para estar na presença dele, e eu quero orientá-los como vocês devem se portar diante dele. Vocês devem dizer que vocês são sim, né, cuidadores de rebanho, que vocês vivem desse ofício, para que ele permita que vocês fiquem na terra de Gósen. Então você percebe que depois do verso 31 do capítulo 46, a palavra Gósen aparece várias vezes, né? Essa é uma terra especial. José conhecia essa terra e sabia que ali era o lugar, né, apropriado para que os seus irmãos, né, a descendência do seu pai, pudesse se instalar naquele lugar. Então na terra de Gósen eles teriam todo um cuidado especial, né? José estava preparando um cuidado especial, ele estava zelando pelo bem-estar da sua família, né? Olha que legal, ele já pensou qual era o lugar apropriado para o meu pai, para todos os meus irmãos e a sua família, né? Para toda a sua família. Qual é o lugar apropriado? É a terra de Gósen, é uma terra fértil, uma terra boa, eles vão ter tudo que é necessário para eles e também para os seus rebanhos e para o sustento deles ali naquele lugar. Então, José está cuidando do bem-estar da sua família. E também ele está cuidando da integridade da sua família. O texto diz, amados, no verso de número 34 do capítulo 46, que ser pastor de rebanho para os egípcios era abominação. Ou seja, havia um estigma social, um preconceito em relação a estrangeiros e, sobretudo, se eles fossem pastores de ovelha. Ele não explica o caso, qual é a situação específica, mas havia um estigma social, um preconceito, né? Uma exclusão em relação a estrangeiros e em relação, sobretudo, a estrangeiros que se envolviam com o cuidado de rebanhos. Então José sabia de tudo isso, sabia que aquele era um lugar apropriado para o sustento, para o provimento, para o assentamento de toda a descendência do seu pai. E ele sabia também desse estigma social, né? Desse preconceito, dessa exclusão que a família haveria de sofrer se ficasse próxima, né, dos egípcios. Então, estrategicamente, seus irmãos vão ficar numa terra extraordinária e também um pouco distante desse cenário de hostilidade, que haveriam de sofrer um ostracismo social, né? Um preconceito, uma segregação. Então veja como José foi usado nas mãos do Senhor, não só para receber a sua família, mas para prover o bem-estar da sua família, a integridade física da sua família. E até, sem a intenção, cuidar da identidade da sua família. Estando mais distante, Deus usou esse cenário para que os hebreus não se misturassem com os egípcios, né? Para que eles ficassem preservados na identidade como povo, né? Naquele momento, naquele contexto. Então veja que coisa surpreendente, que coisa extraordinária, né? E o texto diz, capítulo 47, que ele vai ao faraó, ele fala que a família chegou, que eles estão na terra de Gósen, e ele instrui seus irmãos, e seus irmãos pedem, né,
pedem com muita sabedoria a Faraó que permita que eles permaneçam naquela terra, porque eles são criadores, eles apacentam rebanhos, e o Faraó diz: olha, a terra está diante de você, José. Seu pai e seus irmãos vieram a você, permita que eles morem no melhor da terra. Né? Ele diz, verso 6 do capítulo 47, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen, e se houver alguém ali que é bom mesmo para cuidar de rebanho, põe para cuidar do meu rebanho. Então, gente, que coisa maravilhosa. Se nesse texto a gente observa, em um primeiro momento, o cuidado de Deus para conosco, na figura de Jacó e sua descendência, num segundo momento a gente observa o nosso cuidado de uns para com os outros. José teve todo um cuidado com a sua descendência, com seu pai, né, com seus irmãos, com a família dos seus irmãos. E se você lembrar de quem que ele está cuidando, né, tirando seu pai, os seus irmãos foram aqueles que o traíram, foram aqueles que foram perversos com ele, foram aqueles que o lançaram na cisterna, foram aqueles que o venderam para o Egito como mercadoria, foram aqueles que, por causa dos quais ele passou muitas situações ruins, né? Diante do assédio da esposa de Potifar, indo parar na prisão, passou todas aquelas mazelas, né? Os responsáveis, os agentes humanos responsáveis foram os seus irmãos. E agora ele está zelando pelo bem-estar não só do seu pai, de toda a descendência do seu pai, dos seus irmãos e das famílias dos seus irmãos. Né? Não, ele não se entregou à vingança, à retaliação, né? ao dar o troco, ao dizer agora vocês vão ver com quantos paus se faz uma cangalha. Não, ele zelou pelo bem-estar do seu pai e de toda a descendência do seu pai. Olha que coisa linda, né? Ele zelou pela integridade, porque sabia que naquele cenário, se eles estivessem muito próximos, né, do convívio com os egípcios, a descendência do seu pai ia sofrer, porque era abominável para os egípcios, não só os estrangeiros, mas também criadores de rebanho. Então ele cuida disso, e acaba acontecendo uma coisa linda, é promovido o bem-estar do seu pai e da sua descendência, tem um cuidado especial pela integridade de todos, e Deus usa tudo isso para preservar a identidade desse povo, que é o povo de Deus. Então preste atenção. A gente tem história de gente que vive essa situação de migração. Né? Nós temos aqui entre a nossa igreja, um irmão que veio do Líbano, por exemplo. Né? Há pessoas de lugares diferentes vindo para o Brasil. Né? Há muitos angolanos no Brasil. Né? Há muitos haitianos lá em Santo André, onde eu congreguei e pastoreei. A igreja de Utinga tem muitos haitianos hoje, uma comunidade grande de haitianos, né, africanos, há pessoas de outras regiões, de outros países. E a gente sabe que quando pessoas de outros lugares vêm, eles sofrem preconceitos. Assim como brasileiros que vão para os Estados Unidos em alguns lugares, em alguns contextos, sofrem preconceito, né? Sofrem o estigma, né? Sofrem a segregação, o ostracismo, são rejeitados muitas vezes, porque são vistos muitas vezes como rivais. Acontece muito isso. Então, nesse cenário que a gente percebe, né, a sabedoria que Deus dá a José e a atenção que ele tem com seu pai, com seus irmãos e com toda a descendência de Jacó, de Israel, seu pai. Né? E Deus tem levantado, eu e você, Deus tem cuidado de nós, né? Nós falamos do cuidado de Deus conosco. Deus tem cuidado de mim e de você para que nós cuidemos dos outros também. Né? Para que nós estendamos esse cuidado que recebemos da parte do Senhor, né, para a nossa casa, para a nossa família nuclear, para a nossa família extensiva, para a nossa família da fé, para a comunidade onde a gente vive, a cidade onde a gente vive, a vizinhança onde a gente está instalado. Né? Nós fomos abençoados com esse cuidado de Deus para podermos cuidar uns dos outros em nome de Jesus. Né? Então, é hora de nós atentarmos para isso. Você percebeu como Deus cuidou de você e da sua família nesses 2 anos? Você consegue identificar isso com clareza? Você consegue citar até áreas, como eu vi aqui já testemunhos escritos? Então, você deve tomar consciência da gratidão que deve ser expressa a Deus, mas também, né, da compaixão que deve ser posta em ação.
né, para que nós cuidemos uns dos outros. Cuidemos na dimensão física, né, cuidemos na dimensão emocional, cuidemos na dimensão relacional, cuidemos, né, na dimensão espiritual, do convívio, cuidemos uns dos outros. Né? Se há pessoas ligadas a você, que estão vivenciando momentos de necessidade, seja física, seja de saúde, seja emocional, seja espiritual, e Deus coloca você no caminho desta pessoa e esta pessoa no seu caminho, e Deus tem cuidado de você, então está claro que é para você cuidar dessa pessoa, estender a mão, ser bênção, né? Promover o bem-estar desta pessoa, preservar a integridade dessa pessoa, permitir que Deus use você, que Deus use a mim, que Deus nos use para preservar a identidade dessa pessoa como filho de Deus, como escolhido do Senhor, como amado do Senhor. O pastor Paulo esteve nos visitando, falou conosco da igreja de Damasco. Uma das coisas que ele citou foi isso, né? A gente estar aberto para cuidar das necessidades dos outros, sejam necessidades emocionais, sejam necessidades de alimento, sejam necessidades físicas. Ele mencionou isso e, coincidentemente, né, esse texto nos faz pensar também nessa direção. Que Deus permita que nós tenhamos a consciência clara do cuidado dele conosco. E isso nos faça gratos, isso nos faça predispostos a louvar, adorar, a bendizer o nome do Senhor, mas também nos mova na direção da compaixão, do amor em ação. Né? Que nós possamos também estender a nossa mão, né? Abrir o nosso bolso, né? E abençoar aqueles que necessitam de cuidado, né? Assim como José fez com a sua família, com a descendência do seu pai. E até mesmo pessoas que aparentemente não mereciam, porque haviam atentado contra ele de uma maneira tão agressiva, tão perversa e tão dolorosa. Mas quando Deus age em nós, né, a gente reconhece o que ele faz por nós, estamos dispostos a reverberar na vida dos outros aquilo que recebemos da parte de Deus. Independente se a pessoa mereça ou não mereça. Não é questão de merecimento, é questão de misericórdia, é questão de compaixão. É reverberação da graça e da misericórdia e do amor de Deus que veio sobre nós e que deve, a partir de nós, atingir corações e vidas, né, próximos de nós ou também que estejam um pouco mais além de nós. Que Deus permita, em nome de Jesus, que a gente vivencie essa bênção chamada cuidado. Essa bênção chamada cuidado. Que nós possamos dar testemunho dessa bênção chamada cuidado. Do cuidado de Deus para conosco. E do nosso cuidado de uns para com os outros. Em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus dá um testemunho lindo na Epístola aos Gálatas, que nós estamos estudando domingo pela manhã. Ainda não chegamos nesse texto, mas em breve chegaremos. Que ele diz que nós devemos cuidar, né, da família da fé, né, fazer o bem a todos, diz o texto de Gálatas, mas principalmente aos da família da fé. Você já imaginou que coisa linda? Fazer o bem a todos e principalmente aos da família da fé. Que Deus nos ajude, né, a experimentar essa bênção chamada cuidado. Na dimensão vertical de Deus para conosco, na dimensão horizontal, esse cuidado de uns para com os outros, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Será que Deus quer usar você para cuidar de alguém, para ser resposta à necessidade de alguém, para abençoar a vida, a família de alguém, né? Seja com oração, seja com uma mensagem, seja com uma palavra, seja com um recurso material, seja com um recurso financeiro, eu não sei. Deus vai colocar alguém no seu caminho e você e eu no caminho de alguém. E nós queremos ter esse discernimento da parte do Senhor. A família de José foi colocada de novo, mais uma vez, no seu caminho. E ele tem oportunidade e ele não desperdiça a oportunidade. Ele agarra, ele abençoa, ele promove o bem-estar de toda a casa do seu pai. Ele promove, né, a integridade física, ele preserva a integridade física e emocional de toda a descendência do seu pai, até daqueles que o feriram, que o magoaram, que o traíram, que o machucaram. E tudo isso Deus usa para preservar a identidade desse povo, né? Desse povo que fica no Egito, mas continua sendo os hebreus, o povo de Deus. Que Deus use a nossa vida e que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor em nome de Jesus. Amém, amém, amém.